Funcionários desmotivados. Como criar uma equipe de alta performance? Como é que está na tua clínica hoje? Você sente que os teus funcionários estão desmotivados, não vestem a camisa da empresa, você tem que ficar cobrando o tempo todo, lembrando todo mundo, você acaba sendo a secretária do teu colaborador? Isso está acontecendo no teu negócio? Se sim, eu preciso dizer uma coisa. A culpa é sua. Porque a empresa e os funcionários são reflexos do dono. Então, será que você está fazendo o que deveria ser feito? Uma equipe de alta performance ela tem que ser construída. Ela não vem pronta, ela não vai nascer. Não adianta você achar que o teu funcionário ele vai simplesmente entregar acima do combinado só porque você o contratou. Tá? Então, isso não acontece. Isso precisa ser construído. Então, eu vou passar para você aqui 5 passos que têm me ajudado e ajudado todos os nossos mentorados, alunos, a construir uma equipe de alta performance, que são passos simples, mas que a gente tem que fazer obrigatoriamente para o nosso negócio, ter gente que vista a camisa. Eu não quero funcionário só motivado, eu quero sempre funcionários mais engajados, porque a gente fala que motivado é aquela coisa mais temporária, né? A gente brinca que fala, quer motivar alguém? Dá um aumento de salário para ela que ela já motiva, mas isso dura 1 mês e 23 dias, em média. Depois cai a motivação. Aí quer dizer, então, que você tem que ficar aumentando o salário o tempo todo? Claro que não. Não é isso que precisa acontecer para o funcionário ficar engajado. Engajado é uma coisa mais duradoura, é uma coisa mais com mais tempo, né? Que a pessoa vai comprar a ideia de trabalhar na tua empresa. Então, quais são os 5 passos aí para a gente ter uma equipe? Primeiro, contrate do jeito certo. Começa na contratação, porque se você contratar errado, já começou errado. E como é que eu contrato do jeito certo? Você pode, se você não tem experiência em contratação, pode chamar uma empresa que pode te ajudar na contratação. Mas lembre-se, a gente tem que contratar uma pessoa não só pela competência técnica, mas sobretudo pela competência comportamental e emocional, que a gente chama de hard skill, soft skill. Às vezes a gente contrata pela competência técnica, mas demite pela falta de competência emocional. É um exemplo, claro. Eu contratei uma pessoa que, de repente, ela é muito boa na recepção, já sabe mexer no programa. Ah, eu trabalho com Clinicorp, por exemplo. Então já sabe trabalhar com Clinicorp. Você fala, ai, que legal, contratei uma pessoa que já tem experiência. Nossa, que bom. Mas peraí, ela é fofoqueira, ela fala mal dos outros, ela gosta de chegar atrasada, ela não gosta de trabalhar em equipe, ela tem uma energia baixa, ela não é sorridente. Essa pessoa não pode estar na empresa. Ah, então, cuidado com isso aí é bem perigoso. Segundo, dentro do processo ainda de contratação, você tem que fazer um bom onboarding. E o que é um onboarding? É colocar a pessoa para dentro do barco, dentro da tua empresa. E esse caminho do onboarding tem que ser construído. E um dos momentos, a gente costuma dizer que o onboarding ele tem 4 etapas, né? Que é a conformidade, clarificação, cultura e você fazer com que ela depois se engaje com a equipe, fazer alguma dinâmica para que ela se apresente para a equipe se apresente para ela. Mas um bom processo de onboarding diminui a chance da pessoa sair da empresa. Porque dentro desse processo, a parte mais importante é a parte de cultura. Como assim? Você vai mostrar para ela o que a empresa faz, quem a empresa transforma, como é que é um pouquinho da história da empresa, dos donos da empresa, quais são os valores da empresa. Se tiver um manual de cultura, apresentar esse manual para ela. Então ela já começa a comprar a ideia da empresa, ela começa a viver um pouco a empresa. Porque geralmente o que a dentista faz? Contrata a pessoa vem, primeiro dia de trabalho, ó, você vai sentar aqui no computador, tem que mexer aqui, aprende a mexer isso aqui, e a pessoa já entra trabalhando. Então ela não entende muito o que a empresa faz, o benefício que ela gera, como é que é a história da empresa, tá? Então ela vai apresentar e às vezes vai ser contado por outras pessoas. Então o ideal é você fazer isso, tá? Bom, ponto 2, dê um propósito claro para a pessoa, né? Então, dentro da empresa, ela vai ficar mais tempo do que na casa dela. Então ela precisa saber que ela está indo para um lugar que de fato faz sentido trabalhar. Então você tem que mostrar para ela, isso já começou já desde o início do onboard, você tem que mostrar para ela que ali tem um propósito muito claro. O que uma clínica, por exemplo, médica, odontológica faz? Ela transforma a vida das pessoas para melhor. Salva a vida das pessoas, melhora a autoestima, ajuda a pessoa a conseguir um emprego, um casamento, tira a pessoa da doença, deixa a pessoa melhor, mais feliz. Então, assim, tem uma série de benefícios. Então, ela tem que ser ela tem que ser tocada por isso. Então, você mostra para ela, mostra os exemplos de casos que já foram tratados, assim, para ela entender o benefício que ela gera e não o que ela faz. O que ela faz não é tão importante, mas o benefício que ela gera com o que ela faz, isso sim já dá propósito para ela poder sair de casa, né? Depois a gente fala assim, número 3 aqui, remunere de forma adequada. Não adianta você achar, eu falo remuneração e recompensa. Vou explicar aqui. Remuneração é você pagar acima da média do mercado. Porque quem paga só o mínimo
e fica na unha tentando tirar o máximo, né? Ah, chegou atrasado, faltou, sabe aquela pessoa que fica perseguindo o colaborador para te ficar descontando dele? Quem faz isso não vai ter uma pessoa engajada. Então, assim, tenta buscar uma pessoa, tenta pagar acima da média do mercado. Porque às vezes você está com talento ali e você perde porque uma clínica concorrente sua ofereceu 100, 200 reais a mais. E você vai perder esse colaborador, que às vezes é uma pessoa incrível, formidável. Então, cuidado com isso, tá? Quem paga o mínimo tem muita chance de perder o colaborador. Segundo, dentro dessa questão de remuneração, eu gosto muito da recompensa. O que é a recompensa? É que assim, se você tem um colaborador, uma equipe, e a tua empresa fatura aí 50 mil reais por mês, e de repente, com as estratégias que você está fazendo, a gente vê muito isso, né? Quem faz nosso curso começa a faturar mais. A gente fala, compartilha. Como assim, Fábio? Distribui um pouco. Faz aí, não precisa dar em dinheiro, mas faz uma festa, faz o pessoal, paga um jantar pro pessoal, paga uma pizzada, paga um passeio de barco, enfim. Mas dá uma recompensa, porque para pensar, esse time trabalhou muito mais, ele se esforçou muito mais, eles venderam muito mais, então é legal ter uma recompensa, tá? Então eu acho que são pontos que são importantes. Um outro ponto é assim, criar um ambiente de reconhecimento. Na nossa empresa isso é muito forte, o ambiente de reconhecimento, ou seja, todo mundo reconhece. E começou, sim, né, os donos da empresa, os sócios, começaram a reconhecer os colaboradores e hoje todo mundo se reconhece. Essa cultura do reconhecimento é muito forte para a gente, que a gente chama de salário emocional. Nossa, isso tem um peso gigantesco. E tem várias formas de você reconhecer uma pessoa. Pode reconhecer em público, pode mandar um recadinho, pode mandar um presentinho, pode mandar um chocolate, pode fazer um balão para a pessoa estourar e ter ali, pode fazer uma carta para a família. Tem tantas formas de você reconhecer, às vezes com custo zero, né? E a gente acaba não fazendo isso. A gente tem um potencial gigantesco para criticar, para achar erros e falhas, mas a gente não coloca energia em elevar a moral do time, em reconhecer, em colocar para cima, em elogiar em público. Então a gente precisa ser mais, a gente precisa melhorar nisso. Então lembra, o salário emocional é um dos pontos mais importantes, tá? Que dentro dessa parte de engajamento, porque a pessoa que todo mundo, todo ser humano, ele tem a vontade de ser importante, a vontade de fazer sentido. Então, quando a gente está reconhecendo alguém, a gente está enaltecendo. E é claro que nesse reconhecimento a gente gosta muito de dar uma reputação a zelar. Então, de repente, eu quero reconhecer uma funcionária que ela é muito sorridente e recebeu um elogio do paciente também e tal, e chegar para ela e falar, nossa, você tem um talento, né, de você ter esse sorriso espontâneo, nem todo mundo tem isso, cara, parabéns e tal. Então, eu estou dando uma reputação para ela vai ficar cada vez mais forte nisso, porque ela entendeu que talvez ninguém nunca tenha falado para ela isso. Tá? Então, é legal você trabalhar bastante dentro disso, né? E o outro ponto importante é assim, tenha processos claros e pessoas treinadas. Porque uma empresa que é bagunçada, que ninguém sabe, que não tem rotina, as pessoas têm que ficar te acessando o tempo todo, isso também desmotiva a pessoa a trabalhar, porque cada hora é um cenário diferente, ninguém entende nada. Então, quando você tem uma empresa mais organizada, com as rotinas definidas, todo mundo sabe o que tem que fazer, ninguém precisa ficar na unha fazendo microgerenciamento, poxa, as pessoas tendem a se engajar muito mais dentro aí do seu negócio. E por fim, seja você e quem tiver na tua equipe, se você tiver alguma liderança, né, tem uma liderança inspiradora, seja inspirador. Né? Você não pode ser aquela pessoa chefe chata que fica só achando problemas, né? Você tem que ser aquela pessoa entusiasta que mostrar alegria de estar ali, aquela pessoa que coloca todo mundo para cima, e não aquela pessoa chata que chega reclamando da vida, fala, pô, esses bandos de paciente chato, cuidado com o que sai da sua boca, né? Porque aquilo, você tem que entender que você está num palco. Toda vez que você vai para uma empresa, você tá em cima do palco. As pessoas estão te olhando, você precisa ser entusiasta, você precisa ser alegre, você precisa colocar para cima, você precisa motivar as pessoas. Porque se você não faz isso, lembra que a empresa é reflexo do dono. Se você tem energia baixa, se você é reclamenta, se você é vitimista, se você é crítica demais, as pessoas vão se tornar assim dentro da tua empresa. Então não reclame se alguém está sendo reclamento, porque você também é. Tá? Então seja um líder inspiracional, seja aquela pessoa, claro, tem que ser dura muitas das vezes, né? Eu costumo dizer que a gente tem que ser dura com os processos e com os combinados, mas a gente tem que ser amável com as pessoas. E é justamente isso que a gente faz, tá? Então, quando você é amável com as pessoas, que você se coloca à disposição, que você escuta, que você ajuda, aí você acaba tendo pessoas muito mais próximas, pessoas muito mais engajadas. E esse líder é aquele líder que vai sentar com o colaborador, vamos tomar um cafezinho, me conta um pouquinho da tua história, conheça o sonho do teu colaborador,
né? Quando a gente vai nas turmas de mentoria, nas consultorias, a gente percebe que assim, os donos da empresa eles estão muito longe do colaborador, não conhece a família, não conhece os sonhos, não conhece nada da vida dele. Pô, essa pessoa está tanto tempo com você ali, conhece um pouquinho mais, chama para um cafezinho, cara, me conta um pouquinho da tua vida, me conta um pouquinho da tua história. Isso é muito legal quando a gente faz isso. Agora me conta aqui nos comentários qual é o maior desafio que você tem com a tua equipe hoje.